Salve, galerinha! Voltamos então para falar sobre riscos. E aí nós vamos começar falando aí sobre dois tipos de risco que são muito comuns aí dentro de instituição financeira. Existem diversos outros que a gente ainda vai tratar, mas aproveitando aqui o nosso módulo de ética, regulamentação, compliance, né? Como queira chamar, e também análise de perfil de investidor, nós vamos falar sobre o risco legal e o risco de imagem. O risco legal não é o risco joinha, não. Piada velha, né? O risco legal nada mais é do que o risco em relação à legislação, em relação às leis. Por exemplo, contratos mal formulados aí pela instituição financeira, execução errada de um contrato, né? Imagine trazendo isso para a prática, né? Um contrato de financiamento de veículo que não conste aí os dados de alienação desse veículo no contrato, que não traga, por exemplo, aí qual seria a taxa de juros cobrada em caso de atraso. Isso é um contrato mal formulado que, infelizmente, traria prejuízos financeiros para a instituição financeira. Outro ponto é a execução errada de um contrato. Imaginemos aí que uma instituição financeira entre para fazer uma cobrança, inclua, por exemplo, no SPC, no Serasa, ou entre com uma ação judicial de um contrato que está adimplente. Isso também implicaria aí em risco legal, certo? Ou faça essa execução de um contrato aí que não foi assinado corretamente. Faltou uma assinatura, né? Lá na hora da correria, o funcionário pegou a assinatura em algumas das páginas, esqueceu em uma delas e aquele contrato agora falta uma das assinaturas do cliente. Ele basicamente invalida todo aquele contrato por essa questão legal, e isso pode influenciar e muito aí a instituição financeira, trazendo diversos prejuízos, principalmente aí prejuízos financeiros, seja por uma ação judicial aí, feita por parte do cliente, ou até mesmo pela impossibilidade de executar ou receber aquele contrato. Outro risco muito comum que não podemos deixar de falar aqui é o risco de imagem. Esse risco de imagem também causa um baita prejuízo financeiro para as instituições financeiras, porque ninguém quer se associar a uma imagem ruim. Imagine, vamos relembrar que alguns casos, né, em alguns momentos aí você deve ter presenciado notícias, e aí eu vou lembrar de algumas delas aqui. O craque Ronaldo Fenômeno, né, camisa 9 da seleção brasileira, teve alguns casos aí de escândalo que apareceu na vida dele. Um dos casos especificamente que aconteceu, ele perdeu alguns patrocínios, né, que ele tinha, porque aquelas marcas não queriam estar associadas àquele problema, àquela imagem do Ronaldo Fenômeno. O Imperador Adriano é um outro exemplo grande, mas não passa somente para as pessoas. O risco de imagem ele também pode atingir empresas e podem trazer muito problema. Uma perda muito grande. Um exemplo aí, vazamento de informações, né? Imagina aí que o banco A, banco B, banco C, indiferente aí, ele tenha perdido, tenha vazado informações de seus clientes. Isso também traz um risco de imagem, e esse risco de imagem ele também acarreta uma perda financeira, porque ninguém quer suas informações vazadas. Então haverá, além de multas e outras coisas, muitas pessoas que vão deixar de se relacionar com aquela instituição financeira. Outros exemplos aí que a gente pode trazer, Brumadinho, né? A empresa Vale, né, juntamente com outras empresas, após a tragédia aí do rompimento da barragem em Brumadinho, acabou tendo um risco de imagem muito grande, como uma empresa que não se preocupa com o social e o ambiental, o ESG, que nós falamos hoje em dia, né? E, obviamente, uma empresa aí que, pensando em lucros, deixou de fazer a manutenção lá na barragem e acabou causando aquela tragédia aí que repercutiu mundialmente. E agora, né, estamos falando aí quase meados de 2021, que as coisas começam a ficar mais tranquilas para a empresa por conta desse rompimento da barragem lá em Brumadinho. Recente agora também nós tivemos a suspensão das operações do Banco BMG, nos empréstimos consignados para aposentados, porque eles estavam sendo acusados de fazer diversos empréstimos na conta de idosos, de pessoas aí que tinham menos conhecimento, pessoas mais vulneráveis,
sem autorização delas, apenas para bater meta, e óbvio isso aí aconteceu em vários lugares, por isso, durante um período ali, se não me falha a memória, de quase uma semana, o Banco BMG ele teve suspensa as suas operações de crédito consignado para idosos. Isso é um risco de imagem, porque as pessoas acabam associando aquela instituição àquele problema. E as empresas fogem muito disso e as instituições financeiras também. Pensando em tudo isso, existem algumas ferramentas que nós já vamos começar a falar aqui, que são importantíssimas para que a instituição financeira mantenha essa separação, né, de algumas atividades e não caia em alguns riscos de imagem, riscos legais. E nós vamos falar aqui do Chinese Wall. Chinese Wall, trazendo aí automaticamente a tradução, né, muralha da China, né, muro da China, muralha da China, ele tem o principal objetivo de separar, segregar as áreas dos bancos, certo? Fazendo a segregação, inclusive até mesmo de recursos de clientes, recursos próprios, como esse recurso é gerido, existem áreas distintas que vão cuidar disso e inclusive as instituições financeiras elas têm prédios separados para atividades distintas. E aí eu coloquei aqui como exemplo a Asset, né? Asset é a empresa que vai cuidar, é a parte do banco, da instituição financeira que vai cuidar da alocação de recursos, certo? De compra, venda de ações, recomendar aí para os clientes, né? E, por exemplo, a área PJ de um banco. Imagine o seguinte, se isso não fosse separado, haveria um conflito de interesses muito grande entre uma fusão que eu já sei que vai acontecer e uma recomendação da Asset. Além disso, para não correr um risco maior, como eu já falei, as instituições colocam em prédios separados as entidades. A asset do banco vai ser num prédio e o pessoal que cuida das empresas, os gerentes, pessoa jurídica, vão ser em outro prédio para evitar que até mesmo eles se encontrem ou possa haver uma informação privilegiada, mesmo que sem a intenção. E aí você vai me dizer, professor, como é que a informação privilegiada vai ser sem intenção? Imagine o gerente PJ de uma empresa X, qualquer empresa, certo? Vamos dar um exemplo aqui, vamos dar um nome. Falamos de Vale agora há pouco, e aí vou continuar então com Vale, né? A empresa Vale tem um gerente de contas. Imagine que o diretor da Vale, certo? Está juntamente com o seu gerente PJ lá na instituição financeira e juntamente aí uma outra empresa, vamos imaginar aí a Siderúrgica Nacional, Companhia Siderúrgica Nacional, conversando aí os três em uma reunião de sala fechada. E alguém da asset do banco passa ali e enxerga essa reunião. O que pode estar acontecendo? Uma possível fusão, uma negociação específica? Surgem muitas ideias e a asset pode, a partir disso, fazer uma recomendação de compra ou de venda de alguma ação dessa companhia, pode trabalhar diferente a sua atuação nesse sentido por conta de uma informação que ela recebeu, uma informação até mesmo privilegiada, mesmo que não tenha havido contato verbal. Apenas essa visão, você já pode imaginar diversas situações e a partir disso aí fazer recomendações. Por isso existe o Chinese Wall e quando você ouvir falar sobre isso, Chinese Wall, ele vai segregar, separar as atividades do banco, por exemplo, a área PJ da área da Asset e diversas outras áreas aí, como eu já falei, e nós vamos rever esse tema mais para frente, só que não esqueça desse nome. Chinese Wall, muralha da China, separar, segregar para manter transparência e evitar aí qualquer conflito de interesses. Continuamos na próxima aula. Até lá, te espero por aqui.